A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira 3 empresários na 25ª fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os ataques do 8 de janeiro às sedes dos 3 poderes. 2 prisões ocorreram no Distrito Federal e uma em São Paulo. Essas prisões acontecem em um momento em que volta a repercutir um projeto de lei proposto pelo senador Hamilton Mourão, que prevê a anistia de presos pelos atos do 8 de janeiro em 2023. A questão foi defendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em discurso na Avenida Paulista. O cerne das discussões é uma consulta pública aberta no site do Senado para saber se os brasileiros apoiam ou não a proposição apresentada por Mourão. No texto, é estabelecido que os acusados e condenados pelo 8 de janeiro ficariam anistiados de punições pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Bom, Piotr, é importante a gente reforçar que esse projeto de anistia do senador Hamilton Mourão não exime de responsabilidade aqueles que depredaram os prédios públicos, ou seja, aqueles que devem responder por danos ao patrimônio público. A gente sempre comentou aqui, repete muito aqui no Oeste Sem Filtro, aqueles que cometeram atos de vandalismo devem ser condenados dentro dos rigores da lei, dentro do devido processo legal. Mas se trata, na verdade, esse projeto de anistia em relação aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também golpe de Estado. Coisas que você olha e é difícil justificar essas alegações que estão sendo apontadas. É o que tem majorado, por exemplo, as penas das pessoas que já foram julgadas para 17 anos de prisão. Essa falta de razoabilidade nas decisões. Mas o que defende o projeto de anistia, ao não anistiar, por exemplo, quem deliberadamente depredou patrimônio público, é pregar por uma individualização de conduta, que é algo básico no direito. Como é que você vai julgar alguém pelo que ele não fez? Tem que ficar comprovado. E se não se conseguir comprovar verdadeiramente que determinada pessoa fez aquilo, bom, por falta de provas, ao ônus da prova cabe a acusação. Essa é uma máxima do direito. Neste caso, a gente está vendo em vários casos que a gente já noticiou aqui, o sujeito é que tem que provar a inocência dele. Mesmo quando há evidências de que o material coletado geneticamente não era daquela pessoa, aquela pessoa não tinha estado lá, ou aquela pessoa não fazia parte daquele grupo de pessoas que, ainda assim, não há crime em permanecer na frente de unidades das Forças Armadas, no caso do Exército, isso não é exatamente, não pode ser chamado de crime. Até porque essas pessoas todas, mesmo as que tinham evidências de que não tinham cometido absolutamente nada, foram presas também. Nós tivemos uma operação que estava ali, inclusive quem entregava marmita, quem era ambulante, pessoas que eram em situação de rua, para usar essa expressão que é hoje mais aceitável, que iam lá no agrupamento porque conseguiam comer de graça, tamanha a carência que essa pessoa tinha, bom, foram todos presos. A lógica da individualização da conduta que esse projeto pretende é simplesmente retirar todos os excessos. Além do que, outra coisa absolutamente questionável é por que essas pessoas estão sendo julgadas dentro de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, o que o projeto de anistia prevê é simplesmente corrigir excessos, erros e má aplicação do direito que boa parte dos juristas no país, aliás, muitos juristas no país têm apontado desde o início. Essas pessoas, por exemplo, traficantes, por exemplo, conseguem ser soltos do país ou conseguem alguma medida liminar e não ficam com tornozeleira eletrônica. As pessoas que estão tendo alguma, não digo progressão de pena, que não é o caso, mas elas estão tendo algum mérito para responder em liberdade, são obrigadas a usar a tornozeleira eletrônica. Ou seja, o caso é todo nebuloso do ponto de vista do direito pacificado até outro dia. Há um novo direito sendo aplicado agora. Eu já fiz menção que das profissões mais difíceis no Brasil, sobretudo, eu acho que a primeira deve ser professor de direito, porque uma coisa é o que ele ensina, que está na Constituição, no Código Penal, ou seja, nos livros de direito, pacificado, no entendimento que se tinha pacificado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, e no que o Supremo pensa de uns tempos para cá.
Então, o projeto de anistia, se as pessoas virem com o rigor que ele merece e com a atenção, se desarvorando de questões político-ideológicas que elas tenham, é hoje uma solução para o país. Porque se a gente olhar, por exemplo, o projeto de anistia que veio logo depois do regime militar, aquele projeto de anistia, depois daquele projeto de anistia, o Brasil passou por várias eleições sem ter nenhuma grande intercorrência. O Brasil passou por vários problemas econômicos e resolveu problemas econômicos sem grandes intercorrências. Ou seja, tudo no processo que a sociedade tem. Nesse momento, nós vivemos um clima de insegurança jurídica, de persecução penal e com a mão pesada do Estado, no caso representada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a anistia precisa ser olhada de uma maneira muito melhor do que boa parte das pessoas estão dizendo, é para inocentar todos os dia 8. Não, até porque nem o próprio ex-presidente Bolsonaro, lá no domingo, fez menção. Quem depredou, mas isso eu preciso prova, comprovada. Se a justiça solta, por exemplo, um traficante, porque a abordagem da polícia não foi a ideal, nós vimos já isso no Superior Tribunal de Justiça, por que você vai deixar alguém 17 anos preso se você não tem exatamente a individualização da conduta? E tudo é sem acesso a advogados, sem a possibilidade do advogado fazer defesa ali no próprio Supremo, julgamentos todos naquele sistema eletrônico, ou seja, uma série de coisas que precisam ser corrigidas.